Alô, pode ser, né? Alô, som testando. Funcionou bem sábado, né? Janquiel, vamos lá, Jean. Bom trabalho. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Alô, alô. Não foi? Tá falando aí. Alô. Ó. Vai. Tem que soltar a voz. Vai falando aí. Vamos lá. Ah, tá gravando. Precisa do microfone. Precisa do microfone. Bom, o tema da noite hoje é planeta de regeneração. Vamos falar um pouquinho do que é o planeta, como se convive, como se vive nesse planeta, né? E eu até me surpreendi com algumas notícias que eu acabei lendo mais detidamente sobre os planetas de regeneração. E para iniciar, eu quero convidar todos nós, até todos vocês, né, que a gente comece a pensar um pouco como se todos nós estivéssemos no interior, numa fazenda, num sítio, num campo aberto, numa noite de lua cheia, com aquele céu cheio de estrelas, milhões de estrelas sobre a nossa cabeça, nós ali olhando aquela maravilha que aqui em São Paulo a gente não consegue ver. Aí, diante disso, eu pergunto, quantos mundos não haverá igual ao nosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Seremos os únicos? Não. Mas vamos aí, eu comecei a imaginar e a supor o seguinte, que nós estivéssemos aqui o planeta Terra, eu vou chamar de Terra 1, e um planeta análogo ao nosso, um clone do nosso planeta seria o Terra 2, com uma proximidade muito grande entre esses dois planetas, a ponto de podermos fazer viagens com os ônibus espaciais e indo lá
fazer visita, conhecer, e assim também essas pessoas do planeta 2 também viriam à Terra. Então seria assim uma junção, conhecimento. E eu pensei, como seria bom se tivéssemos um planeta próximo nosso, análogo, igual, um clone. Quanto nós poderíamos nos ajudar uns aos outros, nos fraternizar, levar a eles o que eles precisam, quem sabe alimentos, num determinado tempo, ou eles colaborarem conosco e trazerem para nós o que nós precisamos. E assim, nessa ajuda mútua, seria mais fácil nós vencermos, sairmos do planeta de expiação e provas e passarmos já a um planeta de regeneração. Mas, por outro lado, eu também comecei a pensar, o Terra 1 irá querer colonizar o Terra 2. O Terra 2 terá interesses nos minerais do Terra 1. E o Terra 1 vai querer o petróleo do Terra 2, e o Brasil do Terra 1 vai querer o Brasil do Terra 2, e os Estados Unidos do Terra 2 vai querer a China do Terra 1, e assim vai virar uma confusão, uma briga mútua, e o que vai acontecer é que esses dois planetas iriam se degladiar. Então eu vi o lado bom e o lado negativo. E pensei que a sapiência divina é tão grande que ela colocou um planeta análogo ao nosso a milhões e milhões de quilômetros de anos-luz do nosso, para que nós nunca pudéssemos alcançar. Porque apesar de tudo, nós ainda somos um planeta muito atrasado. Enfim, nós temos no universo planetas mais miseráveis que o nosso e planetas menores do que o nosso, como há também os planetas de transição. E eu vou falar agora um pouquinho do Sol. O Sol não é um cometa, não é um satélite, não é um asteroide. O Sol é uma estrela. E essa estrela, ela tem consigo, orbitando ao seu redor, mais 9 planetas. Agora, uma estrela que a gente vê no céu distante, quantos planetas estarão também orbitando ao seu redor? E os planetas aqui na Terra, eles se dividem em 2 classes: os rochosos e os planetas gasosos. Os mais próximos do Sol são planetas rochosos, que é o caso da Terra, Vênus, Marte e Mercúrio. São planetas rochosos. E os planetas gasosos estão mais distantes do Sol: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E temos Plutão, que é chamado de planeta não. Se é planeta não, deve ser chamado de Plutino. Mas não, no caso não Plutão. Mas enfim, e não quer dizer que planetas mais próximos do Sol sejam mais evoluídos e os mais distantes sejam mais atrasados. Existe nesses 9 planetas uns mais adiantados e outros mais atrasados, e nós de expiação e provas. Então assim se constitui o nosso Sol, a Terra em relação ao Sol, enfim. Nós iniciamos com, digamos, espíritos recém-criados, nossa primeira encarnação em planetas primitivos. Ora, mas por que não pode ser já a primeira encarnação num planeta mais evoluído, que ajuda mais, que não...
Imagine vocês pegar uma criança de 5, 10 anos e botar numa faculdade de astrologia, medicina, engenharia, psicologia, ou qualquer outra área. Ele não está com a capacidade ainda desse aprendizado. Então nós, espíritos primitivos, em nossas primeiras encarnações, vamos iniciar a nossa jornada evolutiva nesses planetas primitivos, para que se desenvolva o nosso intelecto, a nossa inteligência. É onde começamos pela primeira vez a se comunicar através de grunhidos, de gestos, para depois de centenas de anos passarmos a falar, mais alguns milhares de anos para aprendermos a escrita, para compreendermos o fogo, a roda. E nesse desenvolvimento a gente vai também, com ainda um instinto muito forte, a nossa condição é de comer, procriar, dormir, e, enfim, nessas condições a gente vai desenvolvendo a nossa mente, o nosso intelecto, aprendendo a criar armas de defesa, de caça, a construir nossas moradias e, com o passar do tempo, fazer a sociedade, uma família, aprendermos a plantar para colher. Não é na primeira encarnação. São várias encarnações até que a gente chegue a esse ponto evolutivo. E assim se sucedendo. Também temos, nos acompanhando, a espiritualidade maior. E como isso? Nas primeiras encarnações nós reverenciamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós tememos. Como já falaram várias vezes aqui, trovões, raios, chuva, terremotos. Então já começa a despertar em nós que há um ser superior a quem nós devemos reverenciar. E depois de milênios, vem Abraão, falando do Deus único. Mais alguns milênios nós temos Moisés e os 10 mandamentos, a primeira lei divina. Então, acompanhando a nossa evolução material, a espiritual também vem chegando aos poucos, abrindo a nossa mente, despertando a nossa alma. Vem Jesus Cristo, o Messias, e nos traz a lei de amor, incompreendida, muitas vezes não aceita, mas veio a espiritualidade agir também com a evolução do mundo dessa forma. E esse despertar espiritual chega até nós depois de Jesus Cristo, depois de 2000 anos, a doutrina espírita, que nos dá uma visão ampla, imensa. E começamos a entender quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, por que o nosso sofrimento. Ela nos abre a mente. Conseguimos compreender e entender. Como seres primitivos, nós não teríamos essa compreensão. Nós queríamos, primitivamente, sobreviver. E hoje nós queremos evoluir. E a evolução vem dessa forma. Vou contar uma historinha verdadeira. Pegaram um índio lá na Amazônia e trouxeram para o centro de São Paulo. E esse índio andando pela cidade, vendo toda a grandeza de uma grande capital, ele reparou muito nas pessoas bem vestidas e nos mendigos, maltrapilhos, pedindo ajuda, comendo lixo. E pegaram esse índio e levaram para o hipermercado, na seção de hortifruti. E lá chegando, ele me perguntou: por que tanta comida aqui, tanta fruta, e aquelas pessoas
pedindo comida, comendo o resto de lixo? Por que não pega essas frutas e dão para essas pessoas? Ah, porque a nossa sociedade é diferente, aqui quem manda é o dinheiro, etc, etc, tem que ter o poder de compra, papapá. Ele falou, para. Me leva de volta para a minha tribo, porque lá nós repartimos tudo, é tudo de todos. Mesmo assim, esse selvagem primitivo tem uma noção melhor de companheirismo, apesar que eles também são guerreiros. Eles podem degladiar contra os tribos, partirem para a guerra. Então fica a história para a gente pensar, analisar a diferença do ser primitivo, do ser evoluído e assim por diante. Muitos dizem que não tem vida em outros planetas. Orgulho e falta de conhecimento da grandeza divina. Essas pessoas se consideram seres superiores. Erros que irão pesar depois. Pessoas que acreditam numa só vida, que essa vida é única, que não existe Deus, que são ateus, que a vida está aqui para ser usufruída, para ter prazeres, para ter alegrias, e temos uma só vida, e que o mundo gira em torno deles. Os que estão ao seu lado estão ali para servi-lo, com sua arrogância, petulância, orgulho. Seres maus, seres inferiores, espíritos endurecidos, arrogantes, que Deus poderia facilmente eliminá-los. E a gente já pensa isso. Poxa vida, se saísse do nosso planeta aqui essas pessoas más, se não ficasse uma pessoa ruim aqui, o mundo seria bem melhor. Nós já pensamos isso. O que estraga o nosso planeta são as pessoas ruins. Nós já pensamos assim. E o que acontece? Deus poderia eliminá-los, mas Deus permite que recomecem a tarefa em mundos mais distantes, em mundos inferiores. Nós fazemos um bolo, botamos no forno e esquecemos que o bolo queima. Pegamos o bolo e jogamos fora, vamos fazer outro. Deus, quando deu um espírito perdido dessa maneira em suas concepções, não vai eliminá-lo, vai lhe dar uma oportunidade de recomeçar e com mais dificuldade. Como se diz, não há uma alma só que se perca. E assim eles vão para outros mundos e migrarão até que possam evoluir. Agora eu convido a todos vocês a imaginar, é uma suposição, não é uma realidade, é uma invenção do que é. Vamos supor que todos nós estejamos junto à multidão quando Pilatos, com Jesus Cristo, com Barrabás, estava naquela situação. Nós todos estávamos lá. E Barrabás se vira para nós e toda aquela multidão e diz: não vejo pecado em Jesus, não vejo pecado nesse homem, não vejo erro, mas deixo que vocês decidam. Eu lavo as minhas mãos. O que eu faço? Liberto a Jesus ou liberto Barrabás? Silêncio mortal. Quando uma voz lá no fundo grita: libertem Barrabás! Foi o Zé Padilha que gritou. Lembro disso, hein? Você lembra, né? Aí nós todos: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E hoje nós falamos o seguinte: acho que eu joguei pedra na cruz. Nós não jogamos pedra na cruz, nós jogamos Jesus Cristo na cruz.
E como é que veio a nossa reabilitação depois disso? Quando desencarnamos. Estando todos nós no plano espiritual, diante da atitude, da escolha que fizemos, nós nos arrependemos. Que remorso, que vergonha. Então, realmente, ele era o Messias das Escrituras, das profecias. Ele realmente é o Filho de Deus. Na minha ignorância de fariseu, olha a atitude que eu tomei. E aí começa em nós a nossa renovação espiritual. Voltarmos para consertar o erro, a decisão errada que tomamos. E assim, vamos reencarnando em nossos erros, e errando e acertando. E aqui no nosso planeta Terra, nós temos uma mescla de espíritos de todos os níveis evolutivos. Espíritos que não estão na mesma faixa, que não estão na mesma faixa nem na mesma sintonia. Não, nem tão pouco no mesmo grau de evolução. Aí eu penso, se todos estivéssemos aqui no mesmo grau de evolução, seria melhor. Mas não. É uma mescla de espíritos, cada um com sua personalidade, cada um com os seus conceitos, suas atitudes diversas dos demais. E a gente costuma falar que essas pessoas são ovelha negra, que pensam diferente, até mesmo dentro da própria família. Na minha família eu sou ovelha branca, porque eu frequento a mesa branca. Eu falo que é a mesa branca, porque é ovelha branca. Eu sou o único da minha família que sou espírita e sigo a doutrina, pelo menos um pouquinho, né? Então, temos essas divergências de opiniões, de conceitos, de personalidades. Então, essa mescla de espírito, e Deus permite que essa confusão, que essa mistura toda esteja aqui no mesmo planeta, com a intenção que os mais atrasados aprendam com os mais adiantados, os mais adiantados ensinem os mais atrasados. E todos estão na mesma escola de aprendizado. Nós mais evoluídos, os mais evoluídos, esqueço nós, os mais evoluídos, paciência com aqueles que ainda precisam aprender, tolerância com os erros dos outros, perdão pelos erros dos outros. E esses, diante de nossas atitudes, aprenderão conosco a tolerar, a ver em nós o exemplo. E assim, essa ajuda mútua vai fazendo com que os espíritos se evoluam. Nós temos, cada país, no nosso planeta aqui, cada país com sua sociedade muito diferente, variando muito umas das outras, com suas culturas, os seus alimentos, as suas vestimentas, as suas leis, a sua sociedade, todas diferentes umas das outras. São efervescências de culturas, de políticas diferentes. Aí nós temos países com guerras, corrupção, injustiças sociais, escravidão, racismo, materialismo demasiado. E temos países melhores, onde existe mais justiça, onde todos vivem bem, como por exemplo Suíça, Suécia, Dinamarca, Alemanha. Agora imagine nós aqui brasileiro, ou um brasileiro que resolva ir para os Estados Unidos. Ele vai ter um impacto social, porque as leis aqui não funcionam direito. Lá nos Estados Unidos o negócio é rígido. Você não pode beber uma latinha de cerveja no meio da rua. Ela tem que estar dentro de uma sacolinha. Na placa de pare na avenida, você tem que parar, mesmo que não venha ninguém.
Porque se uma câmera lhe pegar, o guarda lhe pegar, em poucos dias você vai estar em frente a um tribunal, recebendo a multa, sendo julgado, pode perder a carteira. É uma outra sociedade. E o brasileiro sai daqui para lá e sente esse choque cultural na alimentação, no comportamento, no respeito ao vizinho. Enfim, aconteceu um caso nos Estados Unidos. A companhia telefônica passava toda semana nos orelhões e recolhia as fichas. E certa vez foram recolher as fichas, elas estavam molhadas. Notificaram a companhia. Na outra semana foram recolher as fichas, estava molhada de novo. Comunicaram a companhia. País de primeiro mundo, no outro dia foram lá, tiraram aquela cabine telefônica, porque poderia estar com vazamento, por causa da neve, por causa da chuva. Retiraram e botaram uma novinha, 0 km. Uma semana depois foram recolher as fichas estavam molhadas. Comunicaram à polícia. Aí a polícia ficou de campana. Aí toda vez que entrava alguém na cabine, ficava um guarda do lado de fora, disfarçado, com a ficha na mão, como se ele fosse o próximo a usar a cabine telefônica. Assim que a pessoa saísse, ele ia lá, abria a gaveta e via se estava molhado ou não. E assim passou 10, 15, 20, 30 pessoas. E cada vez o guarda ia lá, abria a cabine e verificava, tudo seco. Até que foi um sujeito lá, eles abriram a caixa das moedas lá do telefone e tinha uma moeda de gelo. O cara punhava a moeda no gelo e usava o telefone. Prenderam o sujeito. Já foi direto para a corte durante o juiz. E o juiz pegou e fez o seguinte: mandou aquele brasileiro de volta. Nós exportamos bandidagem. Aí me veio uma notícia essa semana, que eu vi na internet. Um brasileiro que mora há muitos anos na Itália postou o seguinte vídeo. Brasileiros que vêm pela primeira vez para a Itália, que vêm aqui morar, cuidado, muito cuidado com os brasileiros. Eles vão inventar imposto, eles vão inventar taxas, eles vão tirar o que puder de você. Com aquela cara de bons amigos, ele vai estar te extorquindo. Enquanto eu vejo aqui outros países que acolhem aqueles que vêm pela primeira vez, o japonês acolhe o japonês, o alemão acolhe o alemão, o russo acolhe o russo, o brasileiro sacaneia o brasileiro. Então nós chegamos a exportar a sacanagem, a malandragem. Aí eu pergunto a vocês: o Brasil é um país cristão? Dizemos que sim. Em atitudes, muitas vezes não. Então não é só se dizer cristão, é fazer-se cristão. É tomar atitudes diferentes, sem querer levar essa vantagem em tudo. Como eu já contei aqui, vou repetir, a pessoa está no desespero, fala: meu carro não vale 15 mil, se eu te dou 10 mil, que eu preciso desses 10 mil, estou desesperado, eu preciso, vale 15, eu te vendo por 10. O cara fala: eu pago 8. Ah, mas eu pago 8. E ele acaba vendendo por 8 pelo desespero. O que comprou o carro por 8 mil,
Aí eu ajudei o fulano, ele estava lascadinho, eu fui lá, comprei o carro dele. Paguei bem baratinho, o bicho estava lascado. Contando vantagem. Eu fiz só uma caridade para ele. Que caridade? Você usurpou da necessidade do outro, da dificuldade do outro e fez ficar mais difícil ainda. E você quer se dizer caridoso? Que fez uma caridade? Poderia ter falado assim, eu pago os 10 e depois eu te pago os outros 5 porque o seu carro vale. Olha que forma diferente, mas não. Mas ninguém faz isso. Enfim, depois dessa bronca toda, vocês devem estar se perguntando, e aí, você vai falar do mundo dos regeneradores ou não vai? Fica embolando e não fala. É na próxima palestra. É na próxima palestra. Eu ouvi coisas aqui que eu fiquei assim, meio de boca aberta. Falei, cara, que incrível. Mundo dos regeneradores. Lá a política é perfeita e todos reconhecem a Deus cumprindo suas leis. Todos, não é uma parte, não é a metade. Todos reconhecem a Deus cumprindo suas leis. Aí eu lembrei dos 10 mandamentos de Moisés. Não roubar, não matar, não ser a mulher do próximo, cuidar do pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não fazer estátua de outros deuses, né? Enfim, essas leis. Feliz daquele que passa por essa encarnação, cumprindo essas leis. Talvez elas não sejam tão perfeitas para nós. Eu posso até dizer que eu nunca matei, e nunca matei. Mas os roubinhos eu já fiz. A falcatrua eu já fiz. Eu já peguei uma caneta de uma pessoa. Aí eu peguei uma coisinha do outro. Mas feliz daquele que passa, pelo menos com uma grande parte cumprindo essa lei divina. E no planeta de regeneração, as leis divinas são cumpridas. Planetas de regeneração, vou repetir, são planetas de transição entre mundos de expiação e provas, mundos de regeneração e mundos felizes. Onde a alma se arrepende e passa a se depurar. Seguem sem paixões desordenadas do orgulho, da inveja e do ódio. Seguem sem paixões desordenadas, mas elas têm essas paixões ainda. Do orgulho, do ódio, da raiva. Não somos espíritos perfeitos, mas não são tão desordenadas, tão arraigadas, tão fortes, a ponto de chegarmos à via de fato, de fazermos a nossa justiça. Lá tem-se essas paixões, mas são mais amenizadas. Temos alegria em servir. Aí eu lembrei, quando eu dou presente para alguém, e a pessoa pega o presente, e fica tão feliz, que a felicidade daquela pessoa me contagia e eu fico duplamente feliz. Que alegria em ter dado o presente que a pessoa gostou. Esse sentimento de doação. Então lá as pessoas têm prazer em servir, em ajudar, em amparar, em trabalhar. Ainda não é a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, o despertar da felicidade. As provas são bem melhores do que a da Terra, mas ainda temos provas a cumprir. Mas são mais amenas. É a calma depois da tempestade. Lá não tem ociosidade, preguiça, má vontade, falta de vontade, falta de coragem. Não, as pessoas são incentivadas
saem do ócio, saem dessa preguiça. Vamos trabalhar, vamos fazer pelo próximo, vamos. Lá não tem ócio. Lá ainda somos de carne. Vocês pensaram que é espírito? Lá ainda somos de carne. E temos provas a superar. Lá é a reabilitação de nossas doenças. Doenças físicas. Aqui nós adoecemos. E saímos aqui com o nosso perispírito, com as manchas, no pulmão, no estômago, no fígado, nos rins, no coração. E lá o nosso espírito vai começar a se curar dessas dores que levamos, dessas doenças. E depois das doenças físicas vêm as doenças morais. Como eu disse, a alma se arrepende e passa a se depurar. Esses arrependimentos morais são os remorsos, são os arrependimentos. E passa para nós a vontade perfeita da reconciliação, de pedir perdão. Não é, eu perdoo, mas eu não quero nem. Não, eu já perdoei e não devo nada. Não, eu não quero me reconciliar com essa pessoa, mas eu sou amigo dela. Se eu puder, eu ajudo. Se eu não puder, eu não ajudo. Mas, não. Lá é a vontade perfeita de reconciliação, do perdão, de querer abraçar a pessoa. Sabe? De se colocar à disposição daquele que foi teu inimigo ou foi aquele que teve divergências. Aí a vontade real. Como eu disse, não é a felicidade perfeita, mas é a aurora da felicidade nos depurando. Então lá é o local da nossa cura. Eu falei das doenças materiais, as físicas, as morais, e tem outras, as psíquicas. Como assim? São nossas fobias, nosso medo, nossa timidez, medo de andar de avião, medo de altura, medo do elevador, medo de água, medo de gente. É o toque. Aquela pessoa que tem que sair de casa tem que fechar 3, 4 vezes a porta e outras atitudes mais. Essa pessoa está louca, são as fobias, nossos medos. Lá seremos curados, tratados, perderemos o medo, adquiriremos coragem, vontade, determinação. Olha que mundo maravilhoso, que oportunidade maravilhosa de viver num mundo desse. Mas depois eu falo do mais. Lá temos uma visão melhor do futuro. Sabemos quem somos, nos compreendemos, nos entendemos. Não vamos precisar de tratamentos. Nós sabemos quem somos. Sabemos o que estamos fazendo nesse mundo. Por que estamos lá? E sabemos claramente para onde iremos. Enquanto aqui, nós temos as nossas dúvidas. Existe vida após a morte, mas nunca ninguém vem de lá para dizer. Fica essa dúvida. Se existe vida, por que ninguém veio falar para nós aqui? Pessoas incrédulas, desacreditadas, sem fé em Deus. Lá não, nós sabemos para onde iremos. A morte não é uma tragédia. E tem-se fé no futuro. É uma situação meio complexa para a gente aceitar. Mas vamos falar um pouquinho a respeito. A morte aqui em nossa terra, em nosso planeta, é uma tragédia. Traz dores.
Não conseguimos nos desvencilhar daquele que partiu tão facilmente, toca o nosso coração, toca o nosso íntimo. E muitas vezes acidente onde morrem 2, 3, 4 pessoas da mesma família, aquilo é muito doloroso. E nós sentimos. E eu, como espírita, indo a velórios, eu me emociono, eu choro, eu rezo, eu oro, eu acredito, mas me toca. Um acidente matou 3 crianças, 3 garotos, 16, 18, 20 anos. Amigos, um acidente de carro. Uma das famílias desses adolescentes era evangélica e conseguiu que a igreja liberasse todo o seu espaço para receber os 3 velórios, onde lá tinha mais de 500 pessoas. Muito triste. E eu acompanhei. Muita dor, muito sofrimento. Mães se abraçando mutuamente, cada um tinha perdido seu filho. Uma orando pelo outro. E teve uma situação que me comoveu, que me deixou espantado. Uma das mães, que era evangélica, falava com seu filho ali no caixão: meu filho, tantas vezes eu pedi para você se entregar a Jesus e você não se entregou. Meu filho, quantas vezes a mãe pediu para você ir na igreja e você não foi? Você morreu e não foi salvo. Dupla dor de ter perdido o filho e que sua crença dizia, como ele não foi batizado, como ele não foi da igreja, ele era um ímpio. Ele não estaria no reino dos céus. Então veja que a morte é uma tragédia. E dependendo da formação espiritual que nós temos, ela pode ser dobrada. A mãe estava inconformada, a avó estava destruída. Ali eu vi sofrimento, duplo sofrimento. Então nós temos aqui no nosso planeta o desencarne como uma dor muito grande. E é por isso que Chico Xavier falava: quando eu desencarnar, vai ser um dia de grande alegria para o planeta. E foi quando o Brasil foi campeão. Isso tirou essa energia daqueles que não acompanhavam. Mas aqueles que estavam, conheciam, sabiam que ele estava indo para um lugar muito melhor. Enfim, nos planetas regeneradores, sabem que vão desencarnar. E eles vão com alegria, porque sabem do dever cumprido, do que eles fizeram. Tem-se a consciência plena para essa nova jornada, que em breve ele diz, irão reencarnar no planeta de regeneração. Quantas vezes forem necessárias, eles estarão reencarnando no planeta de regeneração. Aí fala, mas podia ir para os planetas mais felizes? Aí eu pergunto, quem é você na fila do pão? Quantas vezes nós temos que reencarnar aqui? E porque vamos para um planeta de regeneração, em uma encarnação nós estamos evoluídos. Agora tem um porém, aquele mas que eu falei anteriormente, vou falar agora. Tem um porém. Lá o homem ainda é falível. O espírito do mal ainda não perdeu completamente seu império. Mas como assim?
regeneração, vão voltar para o número de expiação. Ele não conseguiu se desvencilhar das suas dores ou das suas ligações materiais. Aquela terra é minha, aquele dinheiro é meu, aquela família é minha. Eu não devia estar aqui, eu devia estar lá. O próprio André Luiz, que passou pelo umbral, teve uma recaída e voltou para o umbral. E quantos espíritos aqui que saem, que desencarnam, vão para o umbral e continuam no planeta Terra? São nossos obsessores, que estão na nossa casa, na nossa família, desenvolvendo. Não querem seguir adiante, ficam ligados à matéria. Então acontece o mesmo. Aqueles que têm a oportunidade de ir para esses planetas regeneradores, mas não conseguem. É como se nós fôssemos numa festa, num churrasco de família. Aquele pessoal alegre, cantando, brincando, se divertindo, e nós ali quietos, amorados. Aquele local de felicidade, de fraternidade da família, de amigos, não está me tocando, não está me satisfazendo. Eu preferia estar sozinho na minha casa, ou fazendo outra atividade, menos nesse lugar onde tem a felicidade. Então é a mesma coisa nos mundos regeneradores. Não é aqui que eu quero estar. Eu prefiro voltar para o mundo de expiação e prova. Essa é a situação dos mundos regeneradores. Nós temos a progressão dos mundos. O mundo evolui. O planeta Terra evoluiu. O homem evoluiu. Éramos planetas primitivos, chegamos a essa condição de expiação e prova. Estamos a caminho da regeneração. E tudo se desenvolveu. E nós ainda somos um dos mundos mais atrasados do sistema. Nós somos um dos mundos mais atrasados ainda. Aí eu lembro que num dos livros de André Luiz, ele conta que 2 postos de socorro em 1940 se comunicavam através de telas de imagens de televisão. Então, o posto de socorro conversava com o outro através dessas telas. Hoje nós conversamos com outro através da tela do celular. E quando a gente lê isso aí no livro de André Luiz, é claro, é invenção. Não existe. Isso é loucura. Passou-se 80 anos para que hoje nós tivemos isso. Então nós estamos atrasados 100 anos ou mais de um mundo melhor. Daqui a 100 anos nós estaremos morando num planeta diferente, mais evoluído, melhor. E assim, essa é a progressão do mundo, né? E o que eu fico agradecido é a religião espírita, a doutrina espírita, a filosofia, que nos esclarece, que pesquisa, que mostra, que nos dá essa certeza. Poucas são as filosofias que têm esse mesmo pensamento. Muitas outras ainda arraigadas à matéria. E aqui nós temos essa visão do amanhã. Cabe a nós seguirmos nossa caminhada, buscando esse mundo melhor para nós e em nós. Eu quero ler aqui 4 perguntas do Livro dos Espíritos. Então, temos aqui a pergunta número 36. Existe em alguma parte do espaço universal um vazio absoluto? Existe o vazio absoluto em algum espaço universal? Resposta: não, nada é vazio. Aquilo que para nós é vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos nossos sentidos. Então veja a grandeza divina. Eu li essa semana que a aurora boreal é um tipo de eletricidade. Falei, para mim é só
como é que fala? Um arco-íris medida besta. A aurora boreal. Não, é um tipo de eletricidade. Então você vê que existe muitas coisas que a gente desconhece aí nesse mundo, meu Deus. Aí eu tenho aqui a segunda pergunta, só para fazer vocês pensarem. Número 120 aqui do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem. Não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. E realmente, durante a nossa vida nós tomamos tantas atitudes erradas que chega um momento e fala, não, aquilo lá nunca mais eu faço. Então, a nossa ignorância nós queríamos irmos à felicidade através da nossa ignorância. E deu tudo errado. E hoje a gente compreende. Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse escutado meus pais, né? Então tem muito disso. Então, os espíritos não passam pelo caminho do mal. É a ignorância que os leva a isso. A outra pergunta. Nossas várias existências corpóreas realizam-se todas na Terra? Nem todas. Realizam-se em diversos mundos. Então, se realizam em diversos mundos, há diversos mundos iguais, análogos à Terra. Esta daqui, esse planeta, nem é a primeira nem será a última. É uma das mais materiais e mais afastadas da perfeição. Eu falei, não acredito, nós somos atrasados. Estamos muito afastados da perfeição. Assim diz o Livro dos Espíritos. E você vê que é. As atrocidades que vemos pelo mundo, onde o homem é evoluído, com tanta guerra, tanta tragédia. E finalizando a pergunta 755. Cadê tu, mulher? Onde tu foi parar, gente? A pergunta 755. Interessante. Como é que no meio da mais adiantada civilização encontram-se por vezes criaturas tão cruéis quanto selvagens? Então, como eu disse, na mais adiantada civilização, então no mundo generador, um mundo adiantado, e lá ainda temos pessoas que acabam voltando. E faz essa pergunta, como é que no meio das civilizações mais adiantadas encontram-se criaturas tão cruéis? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram alguns frutos abortivos, frutos que não produziram, frutos que morreram. Se assim são, querereis selvagens que a civilização tem apenas o hábito. Se assim quereis, selvagens que a civilização tem apenas o hábito, lobos perdidos em meio às ovelhas. Se nós colocarmos o selvagem na civilização, ele não vai ter adaptação. Ele será um selvagem. Não terá sentimentos, terá instintos. E dessa forma ele vai se comportar. Espíritos de uma ordem inferior muito atrasados podem encarnar-se entre homens adiantados com a esperança de progredir. Mas se a prova for muito pesada, o primitivo, o natural, predomina. Se a prova for muito pesada, o primitivo natural, o homem primitivo, ou seja, o instinto, ele não vai perdoar, ele vai atacar. Ele não vai perdoar, ele vai revidar. Porque ele ainda está muito primitivo. E assim eu encerro esta palestra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.